Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos começar mais um vídeo. Antes de nós prosseguir, eu peço encarecidamente que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, deixe seu likezinho e vamos seguir expandindo ainda mais o nosso canal. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então sobre landmarks, que é uma pergunta que todo mundo frequentemente faz, né? Ah, mas e os landmarks e tudo mais? E tem mais ainda, né? Tem aquela outra situação de que sempre que um irmão é contra alguma mudança ou ele quer justificar alguma coisa que ele quer, ele diz que está nos landmarks. Mas o que é os landmarks, né? O que são os landmarks e para que eles servem? Então, o vídeo de hoje tem esse contexto, né? Então, só vou reforçar o pedido, então, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, não deixe de deixar seu comentário, seu like e tudo mais. E vamos lá, então, lembrando que nós sempre temos o patrocínio de Turgo Chile para viagens internacionais ao Chile, centro histórico, também ali no deserto do Atacama, ou garantir umas férias de inverno na neve. Turgo Chile é o canal, tá? Então, não deixe de... Tem, inclusive, no Turgo, um voucher especial de desconto para quem está inscrito aqui no canal Maçonizando. Então, não perca essa oportunidade, porque viagens é o que muda a nossa vida, são as lembranças e histórias que nós temos que contar que fazem a coisa valer a pena. Bom, vamos lá, então. Falar sobre os landmarks maçônicos. Lembrando que eu tenho um livro falando sobre isso, né, que é o Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico. É um livro que eu escrevi em 2023, foi lançado em 2023 no formato virtual, no formato impresso, lançado agora em 2024. É um livro que eu me dediquei a explicar o que são esses landmarks, e nós vamos falar sobre eles agora. Então, vamos lá. A primeira grande tentativa de definir o que é um landmark, vamos fazer a tradução literal. O que é um landmark? Landmark, o que é? Land, terra, mark é marcação, ou seja, landmark é uma cerca, né? Por exemplo, você tem um terreno, e a cerca que dá ao terreno, né? A cerca ali, ou as delimitações do terreno, dizem que o que está ali dentro daquela área é teu, e o que está fora não é teu, né? Então, o landmark é isso, né? Então, o que está dentro dos landmarks é maçonaria, o que está fora não é. Esse é o conceito simplesmente básico, assim, de landmarks, de uma maneira bem didática para que todos possamos entender. Então, os landmarks, eles foram escritos inicialmente em 1858. Notem que a Maçonaria Unida da Inglaterra, a Grande Loja Unida da Inglaterra, melhor dizendo, ela surge em 1717. Os landmarks vêm 131 anos depois, né? Vem lá 141 anos depois, né? 1858, com o Albert McKee, né? E ele definiu os 25 landmarks que são os mais usados. Existem várias combinações de landmarks, mas eu vou me concentrar nesse vídeo nas duas mais usadas e nas duas mais referenciadas na maçonaria internacional, que são os landmarks do McKee e os landmarks do Albert Pike. Então, são essas duas formatações de landmarks que eu vou citar nesse vídeo. Então, vamos lá. O primeiro landmark, ele diz que os processos de reconhecimento são os mais legítimos e inquestionáveis de todos os landmarks, sem haver mudança de qualquer espécie. Quais que são os processos legítimos de reconhecimento? Sinais, toques, palavras, modos de identificação do maçom. Eles não vão sofrer variações, né? Não vão sofrer variações, e isso é inquestionável. Então, é o landmark do número 1. O segundo landmark, que na maçonaria simbólica nós vamos ter apenas 3 graus simbólicos, que é o de aprendiz, o companheiro e o de mestre. A gente sabe que tem alguns ritos que consideram, por exemplo, o Sagrado Arco Real como um grau simbólico, né? Mas eles eu diria que assim que é um grau 13.5 é o intermediário, né? É um grau que está ali no intermediário entre um filosófico e um simbólico. Mas também tem outros graus que poderiam vir a ser simbólico, como exemplo, o grau de marca, né? Ou o pessoal do rito certificado vai dizer que o mestre escocês de Santo André é um grau simbólico. Alguns, né, vão dizer que é um grau simbólico.
pode até ser, mas no componente dos landmarks, a gente tem como 3 graus simbólicos universais aprendiz, companheiro e mestre. É importante frisar nesse contexto que se você mudar de potência, ou se você ficar um tempo inativo e retornar, os seus graus, eles não vão ser tirados de você. Você vai ser ou aprendiz, ou companheiro, ou mestre, dependendo do teu nível de graduação. Então, fica a dica nesse sentido aí. Tá? Então, também, nós temos a lenda do terceiro grau. Eu não vou entrar em detalhes sobre a lenda do terceiro grau, mas é um aspecto doutrinário da maçonaria, e essa lenda do terceiro grau também é um fator imutável e uma necessidade doutrinária da maçonaria. Tem que ter essa lenda do terceiro grau, senão não é maçonaria. E o simbolismo todo, como a própria lenda do terceiro grau diz, sem entrar muito em detalhes, ele remonta à construção do Templo de Salomão. Tá? Então, essa é a lenda do terceiro grau, né? Qualquer ritual que excluir ou alterar cessa por si mesmo de ser um ritual maçônico. Esse é um ponto. Além disso, o governo da fraternidade é presidido por um oficial denominado grão-mestre, eleito pelo povo maçônico. O cargo de grão-mestre é um cargo eletivo e quem elege ele são os maçons. Cada obediência tem o seu grão-mestre dentro do seu território de conhecimento. Se o atual sistema de governo legislado por grandes lojas fosse abolido, seria mista a existência de um grão-mestre. Então, tem que ter um grão-mestre, né? É prerrogativa do grão-mestre presidir todas as reuniões maçônicas. Então, se o grão-mestre da sua potência estiver presente, o venerável mestre da loja terá a obrigação de perguntar ou entregar o malhete para o grão-mestre, e o grão-mestre decide se ele vai presidir a sessão ou não. Mas é uma prerrogativa dele decidir-se isso. É também prerrogativa do grão-mestre conceder licença para conferir graus em tempos anormais, extratemporâneos, que a gente chama, né? Os estatutos exigem 1 mês ou mais para o tempo de transcorrer entre a proposta e a recepção do candidato. O grão-mestre, porém, tem o direito de pôr de lado ou dispensar essa exigência e permitir uma iniciação imediata, ou mesmo uma elevação ou uma exaltação. Ele pode, o grão-mestre, dar graus extratemporâneos para um iniciado maçom, né? Também é prerrogativa dele também, do grão-mestre, dar autorização para fundar lojas e manter lojas. Em virtude dela, ele pode conceder um número suficiente de maçons o privilégio de se reunir e conferir graus. As lojas, assim, são constituídas, chamadas licenciadas ou regulares, né? E qualquer que seja o prazo de existência, podem ser dissolvidas por ato de grão-mestre também. É prerrogativa do grão-mestre criar mestres maçons por deliberação. Para tanto, o grão-mestre convoca a seu auxílio 6 outros mestres maçons, pelo menos para formar uma loja, e sem nenhuma prova prévia, confere graus aos candidatos. É aquela iniciação por comunicação. O grão-mestre tem o poder de fazer isso, está na legislação maçônica essa possibilidade. Os mestres maçons devem se congregar em lojas com o fim de entregarem as tarefas operativas. Antigamente, as reuniões eram ocasionadas e esporádicas, sem lugar certo, né? Eram itinerantes. Convocadas para assuntos especiais, eram dissolvidas e separando os irmãos para de novo se reunirem em outros pontos, em outras épocas. Esse sistema de lojas com cartas constitutivas e regulamentos internos é mais recente, que é o que a gente vê hoje nas obediências. O governo da fraternidade congregada em uma loja só é válido e legal quando exercido por um venerável e 2 vigilantes. Qualquer outra denominação desses 3 dirigentes não confere reunião ou reconhecimento de loja. Ou seja, para ser loja, tem que ser presidida por um venerável mestre, um primeiro vigilante e um segundo vigilante para ser loja maçônica. Vamos lá. Em loja, quando reunida e estiver a coberto, o guarda do templo deve velar para que o local das reuniões seja vedado à intromissão de profanos. Tem que ter um guarda do templo em toda a loja maçônica, né? E é seu dever guardar a porta do templo, evitando que se ouça o que dentro se passa. Ou seja, o guarda do templo, além de garantir que só entrem maçons na reunião, ele tem que ter a garantia de que não se escutará lá fora o que se passa dentro do templo. É uma prerrogativa. Cada irmão tem o direito representativo nas reuniões gerais da fraternidade, e antigamente cada irmão representava-se por si mesmo. Hoje, porém, as grandes lojas só têm direito à assistência
aos veneráveis, sendo os irmãos representados por seus oficiais. Apesar dessa concessão feita em 1717, nem por isso deixa de existir o direito de representação, ou seja, ele pode se fazer representar por alguém. O direito de recurso de cada maçom das decisões dos irmãos em loja para a Assembleia Geral é um landmark essencial para a preservação da justiça. Ou seja, a loja tem uma deliberação, um irmão que não concorda, ele pode vir a recorrer. A mesma coisa no que diz respeito a uma obediência, ele pode vir a recorrer. Né? Então, também, todo maçom tem o direito de visitar e tomar assento. Esse é o landmark 14, esse deu muita polêmica, inclusive. Ele tem direito de visitar e tomar assento em qualquer loja consagrado. O direito de visitar sempre foi reconhecido como direito inerente de todo irmão em viagem pelo universo, é o que diz o landmark. Dessa forma, as lojas são encaradas como meras divisões de conveniência da família maçônica. Claro que aqui nós temos levar em seguinte consideração o seguinte fato: cada obediência é soberana dentro da sua jurisdição, ou seja, ela tem sim o direito de não receber, o direito não, o dever, inclusive, de não receber em seus quadros membros que não são reconhecidos por ela, né? Então, se eles não são reconhecidos, eles não têm direito de tomar assento. Então, nós temos tratados de amizade e de reconhecimento. Então, o cara foi iniciado numa potência que não é reconhecida da potência A, que não é reconhecida pela B, ele não vai poder tomar assento na B, porque a B não o reconhece como maçom, né? Então, nesse sentido, é importante ver o que diz a obediência que você está e quais as situações que a obediência, quais os tratados de amizade, muito reconhecimento que a sua potência tem. Aliás, esse é um ponto que eu digo que é essencial quando você for convidado para a maçonaria. Pergunte quais são os tratados de amizade e mútuo reconhecimento que a obediência tem, se ela está em algum eixo de regularidade e tudo mais. Importante perguntar isso para depois não sofrer frustrações de visitar uma loja e dar com a porta na cara porque você não é reconhecido e viver uma situação aí vexatória. Enfim, fica a dica. Nenhum visitante desconhecido dos irmãos em loja pode ser admitido como visitante sem que seja primeiro examinado conforme os antigos costumes. Só pode esse exame ser dispensado se o maçom for conhecido. Qual que é os exames? Nós temos uma série de perguntas e respostas, denominado telhamento, mas, via de regra, o telhamento não é o elemento principal para isso. Até porque eu tenho 18 anos de maçonaria, eu visitei muita loja mesmo, e eu nunca fui telhado em loja. Por quê? Porque dentro do âmbito da maçonaria regular, nós temos as credenciais. Então, com as credenciais, você já vai falar com o irmão esperto, normalmente, antes da sessão, mostrar suas credenciais. De repente, se você tem a palavra semestral, que é aquela palavra que muda a cada 6 meses, para ver se você tem regularidade, você vai lá, apresenta as suas credenciais, dá a palavra semestral, e aí você pode entrar sem necessidade de ser telhado em loja. Até porque eu particularmente, nunca fui telhado em loja nesses 18 anos que eu tenho de ordem. Então, uma dica importante. Então, vamos lá. Vamos para os 10 últimos do Maqui. Nenhuma loja pode intrometer-se em assuntos que digam respeito a outras. Olha que importante isso, né? Nem conferir graus a irmãos de outros quadros. Por quê? Porque cada loja tem seu quadro, né? Então, essa é autoexplicativo, né? Todo maçom está sujeito a leis e regulamentos da jurisdição maçônica em que residir, mesmo não sendo membro de qualquer loja. A não filiação já é por si uma falta maçônica. Agora vamos para o Landmark 18. Lembrando, 1858 foram escritos esses landmarks, tá, gente? Sendo ele escrito em 1858, nós estamos num contexto de uma sociedade patriarcal e uma sociedade em que há a possibilidade de um ser humano ser proprietário do outro com direito a recibo e certificado de propriedade, né? Tem manual do proprietário, digamos assim. Então, o Landmark 18, escrito nessa época e neste contexto social, diz o seguinte: os candidatos à iniciação devem ser isentos de defeitos físicos ou mutilações,
livres de nascimento e maiores. Uma mulher, um aleijado ou um escravo não podem ingressar na fraternidade. Importante analisar o contexto social disto, né? Depois eu vou chegar lá no Landmark 25, que você já pode ver ali no pé da página, e a gente vai entrar num contexto aí que talvez seja soe até um pouco polêmico, mas é necessário a gente se abordar. A negação da crença do grande arquiteto do universo é um impedimento absoluto e insuperável para a iniciação. Ou seja, está nos landmarks. Você não acredita em Deus, você não pode ser maçom. Você não acredita numa vida futura, numa divindade, você não pode ser maçom. Não existe negociação para isso. Tá? Então, subsidiariamente, essa crença é exigida como crença em uma vida futura, como eu falei anteriormente. Também é indispensável a existência de um altar, um livro da lei, né, não cuidando a maçonaria de intervir nas peculiaridades da fé religiosa de seus membros. Esse livro pode variar conforme os credos, ou seja, está nos landmarks. Se você for muçulmano, você não precisa prestar o juramento sobre a Bíblia, você pode fazer sobre o Corão. Se você for judeu, você pode fazer sobre o Torá. E por aí vai. Você pode solicitar o juramento sobre o livro da sua religião, da sua fé, da sua crença. Todos os mestres maçons são absolutamente iguais, e os membros maçons são iguais dentro da loja, sem distinção de prerrogativas profanas, de privilégios que a sociedade confere. A maçonaria a todos nivela nas reuniões maçônicas, ou seja, todo mundo é igual. Igualdade é um princípio básico, né? Todos os conhecimentos recebidos pela iniciação, tanto os métodos de trabalho como as lendas e tradições, devem ser conservados secretos e só podem ser comunicados a outros irmãos. Por motivos óbvios, a maçonaria é uma ordem iniciática, não é um clube. Então, você tem, sim, que manter velados as tradições, os meios de comunicação, os sinais de reconhecimento, tudo isso é velado. Isso, sim, é segredo maçônico, né? Também, a maçonaria fundou em ciência especulativa segundo métodos operativos de uso simbólico, explicando esses métodos e os termos nele empregados como propósito de ensinamento moral, ou seja, é moral. É indispensável a preservação da lenda do templo do rei Salomão. Ou seja, se você substituir o templo do rei Salomão por uma pirâmide, você não está mais fazendo maçonaria. É simples. Maçonaria é rei Salomão, é templo do rei Salomão. Então, é isso. Agora vamos lá, esse último landmark eu achei uma brecha aqui que talvez gere uma pulga, mas vamos lá. O último landmark afirma a inalterabilidade de todos os landmarks anteriores. Então, ou seja, nós temos lá no landmark 18, por exemplo, que escravos, mulheres, aleijados não podem ser maçons, né? Mas isso nunca vai mudar, né? Porque o último landmark diz que todos os landmarks anteriores são imutáveis, certo? Aí ele diz assim, nada podendo lhe ser acrescido ou retirado, nenhuma modificação podendo ser introduzida dentro da seguinte regra: assim como nossos antecessores os recebemos assim, e assim devemos transmitir aos sucessores. Beleza, mas o landmark 25 não diz que ele é inalterável, ele diz que os landmarks anteriores são inalteráveis, né? Mas aí eu já estou relativizando, né? Então, não. Vamos lá, eu vou falar esses foram os landmarks do Maqui, agora eu vou falar dos landmarks do Pike, né? Like do Pike. Vamos lá. Os 5 landmarks do Albert Pike. Para eles, os 25 se reduzem em 5, o Pike, né? Que é a necessidade dos maçons reunirem-se em loja, o governo de cada loja ser por um venerável e 2 vigilantes, a crença em Deus e numa vida futura, a cobertura dos trabalhos, ou seja, os trabalhos são secretos, e a proibição de divulgação de segredo da maçonaria, ou seja, o sigilo maçônico. Ele condensa, né, os 25 anteriores. Aí eu pergunto assim, você que está na maçonaria regular brasileira, agora eu vou tirar os slides aqui para nós conversar melhor. Né? Então, tiro os slides. Você que está na maçonaria regular brasileira, vamos pensar o seguinte, bem objetivamente, né? Qual é a compilação de landmarks que a sua potência usa? Né? Vamos pensar. Vamos lá no Regulamento Geral do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, ou no regulamento de qualquer grande loja estadual, ou no regulamento de qualquer grande oriente estadual. Qual é a compilação de landmarks que eles usam? A resposta é nenhuma.
O GOB não utiliza compilações de landmarks. Os grandes alianças independentes também não, as grandes lojas também não. Isso é um documento histórico da maçonaria, né? Um documento histórico e tudo mais. Mas não é utilizado. Ah, mas como assim, Diego, que não é utilizado? A gente sabe que os landmarks são a tradição da ordem e tudo mais. São a tradição da ordem. Só que os landmarks, eles estão embutidos, todos eles, no regulamento geral da sua obediência. Então, quando se compôs o regulamento geral da obediência que você está, os landmarks, de algum modo, foram introduzidos na legislação. Ou seja, a sua potência, embora não adote oficialmente nenhuma compilação de landmarks, dentro do regulamento geral, ela conseguiu condensar todos eles. Por isso, eles obtiveram a regularidade da maçonaria, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Né? Então, elas conseguiram essa regularidade, né, sair lá no List of Lords, ou sair lá na lista das potências regulares da Grande Loja Unida da Inglaterra, conseguiram isso justamente por condensar todos os landmarks. Isso dá a regularidade à maçonaria, certo, pessoal? Então, a maçonaria é regular a partir disso, de ter essas compilações de landmarks condensadas dentro do seu regulamento. Aí ela vai lá, apresenta essa documentação, diz que realmente, dentro do seu regulamento, ela pratica todos os landmarks tradicional, e aí ela recebe o reconhecimento internacional, que é tão importante e que institucionaliza a maçonaria de uma maneira incrível e fantástica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando, né, que o canal Maçonizando é uma produção independente desse jornalista e escritor, e, claro, eu coloco, sim, à disposição, né, até vou ver aqui, estou gravando em take único, né, mas vamos lá, mostrar aqui para vocês o meu livro sobre landmarks, né, que é o Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, é um livro de 2023, né, 2023, a edição impressa veio agora em 24. Se você quiser adquirir este livro, assim como qualquer um dos outros que eu tenho, né, eu já estou aqui uns dias lançando o 9º livro, né, então, se você quiser adquirir, aí está o meu contato para você me chamar e para a gente conversar sobre os livros. Se você quiser também conversar sobre o conteúdo gerado aqui no canal, trocar uma ideia, não deixe de me chamar aí e deixa também seu likezinho, seu comentário aqui, que você também ajuda a impulsionar bastante o canal Maçonizando. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. A gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal. E como hoje é domingo, né, dia 17, um bom domingo a todos. Amanhã é o dia do Demolei, amanhã é dia 18 de março, vai ter vídeo muito especial aqui sobre o dia do Demolei. Vamos falar sobre o Jacques Demolay. Amanhã. Não deixe de assistir. Vamos lá. Muito obrigado a todos. Um bom domingo. Voltamos amanhã falando do Jacques Demolay.